O que me chamou a atenção no maior congresso de Talent Development do mundo, a ATD? É isso que eu quero trazer aqui nesse vídeo, que começa com algumas falas minhas e depois eu trago uma live que eu fiz com alguns clientes para a gente debater os temas que a gente encontrou. Então bora lá. A ATD então esse ano foi realizada esse ano em Orlando, de 15 a 18 de maio. O ano que vem será em São Diego. Segunda vez que eu vou, a primeira vez foi em Chicago, há 12 anos atrás. E é um evento que evoluiu bastante, ampliou, já era grande, né? 14 trilhas, 4 dias, mais de 250 temas e sessões em paralelo de 1 hora, que faz você sofrer um pouco porque tem 15 opções disponíveis naquela janela de horário e você tem que escolher uma e às vezes você não gostou de uma, pode ir em outra, mas você chega no meio, enfim, acabei não mudando de temas mesmo que eu não tenha gostado. Cada ano, então, é uma cidade, né? E esse ano foi o primeiro que voltou o presencial pós-pandemia, né? Nos 2 anos de pandemia foi tudo no virtual e agora a gente viu 60% do público, segundo os organizadores, né? Uma parte desse público que não estava presencial comprou o direito de ver à distância, assistir às gravações, enfim. Não é a mesma coisa, né? Mas uma parte foi realmente à distância. E o FOMO aí é o Fear of Missing Out, né? Aquela coisa de, puxa vida, será que eu estou na melhor escolha do mundo? Não tem jeito, a gente sofre um pouco com isso. Aqui uma ideia dos temas, eu escolhi vários dos temas, tem temas simultâneos, tem temas que não, enfim. Uma ideia, né? O local do evento é gigantesco, assim, um lugar para muitas pessoas mesmo. Tipo, acomodou, com folga 10 mil pessoas, acomodaria 20 ou 30. Aqui eu fiz uma tag crowd dos temas, aqueles títulos das palestras, para que a gente possa ter uma ideia do que palavras estão mais presentes nos títulos. Peguei mais de 300 linhas de planilha, filtrei, enfim, e criei essa tag crowd. Virtual é a palavra que mais aparece, mais frequente. Você pode ver training, óbvio, né, todos os anos, mas leadership, leaders apareceu bastante, apesar de ser um tema pouco bem explorado. Os palestrantes que eu assisti mais trouxeram organização de ideias do que ideias novas. O híbrido apareceu bastante, claro, né? Employee engagement apareceu junto aí os termos por coincidência, mas o engagement apareceu muito. Build aparece grande aí porque how to build 3 pontinhos, né? Como construir engajamento, como construir segurança psicológica, como construir propósito, enfim, vários temas de como construir coisas, né? Nessa pós-pandemia estamos reconstruindo coisas. Olha que interessante, performance está pequenininho aqui. Performance aparentemente não é um tema do momento, né? Ele foi por muitos anos e agora, com o resultado de excesso de performance, burnout, o burnout que voltou aí ao tema, como a gente vai ver mais para frente. Brit Andreata é uma profissional doutorada lá nos Estados Unidos. Ela traz material baseado em pesquisa muito interessante, né? Ela analisa a neurociência do propósito. Então, ela trouxe alguns dados de contexto, que eu vou resumir aqui, né? Por que falar de propósito, né? A pandemia, claro, nos fez entrar em uma espécie de luto coletivo, né? Luto, provavelmente todo mundo já experienciou alguma vez quando perde algo importante que tem, mas coletivamente é a primeira vez em muitos anos que a gente experiencia isso, né? Todo mundo junto. E esse luto da perda da rotina, daquela ida para o remoto abrupto, né? O luto é assim, puxa, perdi aquilo que eu estava acostumado, vou ter que me adaptar a algo novo. E perdi a liberdade de sair de casa, tem que usar máscara, perdi eventualmente pessoas queridas, enfim, né? A gente perdeu várias coisas e ao mesmo tempo teve que ficar focado no trabalho para garantir o emprego, com aquele medo de que a empresa eventualmente sofresse quedas aí de performance e eventualmente isso gerasse perda de emprego. Então as pessoas trabalharam mais e mais intensamente, porque não havia aquele intervalo para você comutar andando de carro, não havia intervalo entre reuniões, era uma atrás da outra. Tudo isso junto, carrying too much for too long, perdemos muita energia mesmo, né?
com essa preocupação por muito tempo prolongado, que gerou perda de sono, às vezes a gente acorda no meio da noite pensando em tarefas, enfim. O efeito de tudo isso é uma certa apatia, uma perda do senso de realização, de prazer, e que leva a tal da resposta que é, tá bom, acho que eu estou precisando mudar de emprego, né? Então a Great Resignation, uma parte dela é pelo fato das pessoas falarem, puxa, eu preciso fazer alguma coisa, não aguento mais, não quero isso mais para mim. Não necessariamente o problema então está só na organização, mas está em como a pessoa significa o trabalho e o propósito. E aí que entra a neurociência do propósito, né? A Brit traz mais alguns dados, ela acha que ela traz matérias e defende essas matérias que não é apenas um momento de Great Resignation, Forever Resignation, que está levando a uma Great Reflection, uma reflexão maior. O que eu quero da minha vida, né? O que eu estou fazendo com a minha vida? E as gerações mais novas, especialmente a Z, pela primeira vez na história americana, eles estão percebendo que é uma geração que escolhe sair da onde está, mesmo que vá ganhar menos, para trabalhar mais feliz, para trabalhar com mais sentido. Mas não são só notícias ruins, né? Essa pandemia, esse tempo prolongado fazendo a gente pensar a vida, também levou a um crescimento. Você tem duas possibilidades, né? O estresse pós-traumático, que é aquela coisa que pode gerar uma patologia, mas também tem o crescimento pós-traumático, que tem mais a ver com a antifragilidade, aquele conceito de você sair maior e mais forte por ter passado por uma crise, vamos dizer assim, por um momento difícil, né? Então, a gente também acabou desenvolvendo uma casca mais grossa, se fortalecendo em função dessas reflexões que a gente tem passado. E aí eu sugeri ao grupo fazer uma conversa de 3 minutos de como as pessoas cresceram por conta da pandemia. Então agora a gente vai ver essa parte onde as pessoas interagem aí pós-reflexão de 3 minutos sobre o tema como você cresceu, qual foi a sua great reflection aí depois da pandemia, como você ficou mais forte por conta de tudo isso. 100% de clareza de o que mudou, né? A Roberta e Ana e eu falamos rapidinho ali, nos apresentamos, mas especialmente ali a Roberta falou, poxa, eu estou pensando sobre isso, a tua pergunta foi provocativa, e para mim foi a mesma coisa. Eu falei, gente, meu Deus, o estudante tinha um objetivo de fazer a gente pensar, já conseguiu, né? Porque paramos para pensar nisso, né? Que legal. Pois é, a gente de vez em quando precisa fazer um balanço e se dar conta, né, dessas coisas. Muito legal. Gente, eu esqueci de gravar aqui, porque as pessoas que não puderam vir, eu quero, depois que tem a oportunidade de ver. Claro que não grava a breakout session, né? E essas reflexões... Alguém quer mais comentar alguma coisa? Comentei ali no grupo, foi muito interessante. Eu conheci a Georgina, porque eu falei que eu aprendi a cuidar de mim nesse processo todo. Eu sempre fui muito de cuidar do outro, fui mãe cedo, então essa coisa de fazer pelo outro. E a Georgina me trouxe um aprendizado legal, que ela foi pressionada a cuidar do outro, o processo dela foi o inverso. Então, isso tudo se reflete para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, né? Em alguns momentos eu brinco muito em treinamento e desenvolvimento, tem hora que é pôr a máscara na gente, tem hora que é pôr a máscara na criança, igual falar no avião, né? Eu tive que lembrar que se eu não estiver bem abastecida de oxigênio, eu não ofereço máscara para ninguém. E a Georgina estava no momento de oferecer por outro. Pois é, exatamente. E essa metáfora da máscara está cada vez mais falada. Lá também usaram essa metáfora da máscara, eu gosto muito. Agora, quando a gente põe a máscara na gente, a gente também acaba pondo na organização, né? Porque quando a gente busca propósito, a Brit Anderata mostrou essas estatísticas aqui. Olha, segundo a McKinsey e a Gartner, né, propósito não é apenas algo legal, algo que inspira, é algo que também impacta no bolso, nas ações, na performance, na produtividade das organizações. Né? Vocês estão vendo aí como aumenta 125% a produtividade, 400% performance, 30% nível de inovação e 40% a employee retention, né? Segundo esses estudos. Então, tem bastante business reason para a gente trazer essa linguagem para o dia a dia.
Ou seja, não é uma coisa de RH, é uma coisa de business, falar de propósito, né? Isso que é o ponto. E a Brit, claro, se é neurociência do propósito, ela tem que trazer alguma coisa de ciência, né? Primeiro ela trouxe a parte filosófica. Propósito está mais relacionado a longo prazo, alguma coisa que eu estou olhando, estou construindo. Felicidade e prazer, também eu preciso disso, mas é uma coisa mais imediata. É mais quase que aquele vídeo do TikTok que faz você dar uma risadinha, dar uma serotonina, mas não é isso que vai sustentar você no dia a dia. Plenitude tem a ver mais com propósito, né? Na filosofia, eudaimonia, para quem conhece esses termos mais complexos aí. Para felicidade é o hedonismo, o prazer, né? Não estou dizendo que uma é ruim e outra é boa, a gente precisa das duas, mas qual que é a crítica? A gente ficar só na felicidade, só no prazer, só no imediato, só no cartão de crédito no shopping e o que eu estou fazendo na minha vida? Voltado para os outros. Isso é uma coisa que o Jay Shetty também fala, que para mim foi uma sacada interessante, né? A paixão é minha, mas o propósito é voltado para o outro. Qual a minha contribuição? A felicidade está mais voltada para mim. Portanto, os valores acompanham, né? Crescimento pessoal, relações, comunidades com propósito, e felicidade está mais ligado aos meus desejos que eu quero satisfazer e tal. E olha que interessante, né? As imagens de ressonância magnética mostram que felicidade está ligado numa região do cérebro completamente diferente. Então, propósito e felicidade não são só filosoficamente diferentes, eles são fisiologicamente diferentes. Gente, não é lindo isso? Eu não sei, eu fico encantado com essas coisas assim, de você ver que dentro da gente tem significados diferentes e realmente fisiologicamente são coisas diferentes. A gente precisa das duas, né? Qual será que a gente está cultivando mais? A Brit compartilhou essa tela aqui que eu traduzi para o português. Eu não vou ficar lendo todas as perguntas, porque ela estava naquele modo de despejar informação. Eu vou compartilhar esse PowerPoint com quem tiver interesse, com vocês. E eu vou começar a usar isso mais nos meus processos de coaching também, né? Aqui tem 4 colunas de perguntas para ajudar a gente a entrar mais a fundo no propósito de alguém. Então, se eu fosse fazer um workshop, eu até faria duplas, escolhendo algumas perguntas para fazer para o outro. Olhando para o passado, né? O que te marcou, o que te trouxe até aqui, que pessoas com que você se conecta, que forças e habilidades, o que você ama fazer, e quais são suas paixões e seus valores, né? Quando a gente navega em todas essas coisas, torna mais claro o que a gente está fazendo nesse mundo. Eu tive a oportunidade de perguntar para a Brit Andreatta o seguinte, falei, Brit, eu converso com pessoas que eu encontrei o meu propósito, transformar o mundo pela educação, aos 40 anos. E eu não quero que todo mundo pense que vai precisar esperar 40 anos para encontrar o propósito, né? E também não quero dizer que eu fui infeliz enquanto eu não encontrei meu propósito. Hoje eu sou muito feliz, mas também fui feliz enquanto eu estava no processo de descoberta. O que você falaria para os jovens, né? E o que ela falou bate muito com o que eu penso também. Olha, os jovens, eles podem ainda não ter essa clareza aos 20 anos de qual que é o grande propósito deles, mas a descoberta é importante. Experimenta, vê o que você gosta, o que você não gosta. Tenta se conectar com o propósito da organização e ver se isso ressoa em você, né? E, de fato, é um trabalho experimental da gente ir se descobrindo. E não vamos cobrar demais dos jovens, porque a gente cobra deles a competência, os valores da nossa empresa, e agora a gente cobra também, não, você tem o nosso propósito, né? A gente quer, de alguma maneira, descobrir se ele vai se conectar com o propósito da empresa, quando nem mesmo ele ou ela sabe o propósito. Gente, faz sentido isso? Eu estou falando besteira. Faz muito, e são perguntas muito poderosas, né? Não é? Muito. Nossa. E Dante, você comentando essa questão de experimentar, de testar, me veio à cabeça a questão da mentalidade, né? Se você tem a mentalidade exatamente voltada para essa questão de vamos aproveitar a trajetória, tudo é construção, tudo faz parte da jornada, né? A gente não fica mirando só no final, no resultado, né? Só ali no fim. Eu aproveito o caminho, né? Então, eu acho que é bem nesse sentido. Por mais que às vezes a gente, né? Eu ainda me vejo
estou quase lá, mas, assim, nessa questão do propósito, tá. Mas também não tenho, assim, 100% de clareza. Se eu tivesse que te falar hoje eu tô aí com 34 anos, acabei de ser mãe, então acho que é uma fase que muitas coisas, né, revolucionam e mudam nossa cabeça, nossas prioridades, enfim. Mas eu acho que eu tô aproveitando esse caminho o máximo que eu posso. E eu acho que é bem nesse sentido. Então, será que eu só vou ser feliz quando eu chegar lá nessa clareza 100%, né? Eu acho que vai muito da mentalidade. Se você tem essa mentalidade de aproveitar a construção, de experienciar, né, de aproveitar o melhor do caminho, você acaba sendo feliz no caminho também, né? Mas você falou exatamente tudo, é exatamente isso. A gente curtir a jornada, né? Porque senão a gente só fica curtindo, não, só vou ser feliz quando... E aí você fica, nunca chega esse quando, né? E quando chega esse quando, você joga o alvo lá na frente de novo, porque é da natureza humana a gente apontar lá para frente e fica sofrendo tudo de novo, né? Então é encontrar esse equilíbrio. Ter um alvo sim, mas ser feliz enquanto curte a jornada. É sensacional, né? Ô Dante, você me permite um comentário Claro. sobre isso, assim, fazendo talvez um contraponto aqui, que eu acho que é uma coisa que eu tenho pensado muito sobre isso. Gostei que você falou da questão ali do propósito, das competências e do excesso, talvez, de cobrança também do jovem, né, para que eles tenham essas descobertas e às vezes fica bem alucinado ali, achando que está perdido porque não sabe o propósito ou não conhece ainda também as suas fortalezas. Mas pensando em empresas de alto crescimento, por exemplo, como é a experiência que eu tenho aqui, eu fico pensando como essas perguntas desse slide anterior ali, né, que você trouxe, sim, elas são maravilhosas, provocativas, né? Mas como que a gente ajuda as pessoas a encaixarem isso no seu dia a dia, aonde você tem um resultado agressivo para entregar, né? Aonde você... E eu tô falando de todos os níveis de carreira, né? Tô falando do vendedor, ou aqui o encantador de cliente, por exemplo, que atende o nosso cliente todos os dias, né, com problemas, e eu vejo as pessoas se perdendo muito nisso, assim, como se de fato a única coisa da vida é entregar aquele resultado diário, né, e porque eu quero galgar a minha carreira, porque se eu não entregar o resultado eu não vou ser o top performer, e se eu não for o top performer eu não vou ser promovido, enfim. Então, eu fico bastante pensativa sobre isso, você falou que estava ouvindo antes, que foi muito prático, assim, né, as informações lá. Eu acho que é bacana, às vezes a gente quer olhar para tendências, quer ir para coisas muito futuristas, que é importante, né, nós profissionais de RH precisamos disso, mas como é que a gente pega, né, uma parte dessas questões e traduz em coisas práticas no dia a dia para os coaches internos que a gente faz, né, para as provocações para a liderança, como a gente ajuda principalmente os líderes, né, que vêm muitas vezes com essa dor, assim. Enfim, só assim, expondo um pouco do que eu fiquei pensando aqui, tá? Então, já que você trouxe esse ponto, eu vou avançar então para a fala do Jay Shetty, que ele fala exatamente sobre como que a gente conecta esses propósitos com o dia a dia, né? Ele é um monge budista que, na verdade, se formou em business primeiro, e ele fala que a mãe dele está triste até hoje porque ela não tem fotos da formatura dele. No dia da formatura, ele falou: mãe, tô indo para a Índia. Foi seguir as paixões dele, né? E ele é um cara, assim, é um tremendo influencer digital, tem na casa de bilhões de views, 50 milhões de seguidores. Ele realmente fala muito bem, né? Conta histórias muito boas. Não apresentou um slide lá, ele só cativou a gente contando histórias. Sobre paixão, que ele fala que para você ter paz e propósito, precisa ter paixão, fortalezas e contribuição. Sobre paixão, né? Ele fala assim, o que você está preso hoje? Que mindsets te seguram? Uma frase que eu gostei, desapegar-se é difícil, mas manter-se apegado é mais difícil ainda. Ele conta uma história que ele ouviu lá no monastério, que era o seguinte, tinha uma determinada pessoa, né, o nosso herói da história, que precisava cruzar um rio caudaloso correndo, e esse rio era muito difícil de atravessar nada, ele precisava construir alguma coisa. Ele encontrou madeira, pegou uma tora de madeira, tentou boiar, a correnteza levou, não deu certo. Aí ele pegou e construiu uma balsa bem sólida, e finalmente foi lá, conseguiu, atravessou o rio.
teve sucesso. Só que não termina aí, né? Assim que ele sai do rio e pega a balsinha dele para levá-lo consigo, uma floresta bastante densa que ele tinha que atravessar. E aí ele, agarrado na balsa dele, tentando atravessar a floresta, batia com a balsa aqui e ali, e ele não queria largar essa balsa que me trouxe até aqui. E aí ele fala, em um determinado momento, se eu não largar minha balsa, eu não vou conseguir atravessar essa floresta. Eu sei que eu vou conseguir construir outra, está na minha memória como fazer. E aí ele decide largar a balsa e atravessar. Contei rápido a história, mas essa analogia do que a gente vem passando na pandemia, eu achei muito interessante essa analogia que ele fez de a gente estava agarrado nas nossas balsas de que home office é para preguiçoso, que só presencial funciona, que eu não sou capaz e de repente você é jogado numa situação, jogado no rio, construiu sua balsa no meio da água, saiu de lá, né? Então, a gente teve que largar algumas balsas também para chegar onde a gente está hoje e crescer, né? Então, um cuidado que a gente tem de seguir as paixões é não deixar que as nossas paixões virem balsas que nos deixem travados também e a gente não atravesse a floresta. Algumas coisas a gente vai ter que largar. E aí ele fala que outro componente é você cultivar suas fortalezas. Ele cita Einstein, né? Todo mundo é um gênio, mas se você jogar um peixe pela sua capacidade de subir em uma árvore, ele viverá a vida inteira acreditando que é estúpido, né? E nós que trabalhamos em recursos humanos, né, colocar as pessoas certas nos lugares certos, aquele clichê que a gente sempre fala, né, mas quão importante é isso, quão importante é a gente ajudar as pessoas a se conhecerem. Ele fez uma brincadeira com a gente, brincando com o DISC, lá ele separou a gente nos 4 quadrantes do DISC, e falou as fortalezas e defeitos de cada um dos 4 quadrantes do DISC. E eu mesmo me lembrei muito que eu passei uma boa parte da minha vida brigando comigo mesmo, porque eu queria ser mais dominante, queria ser mais influente, e eu vim no pacote com estabilidade e conformidade, né? E a vida inteira eu ficava vendo, nossa, eu queria ser mais daquele jeito, até eu poder me aceitar como eu sou e desenvolver aquilo que eu não tenho, porque comportamento eu desenvolvo, personalidade eu não mudo, mas o meu I está alto aqui, eu subi meu I. Se eu tivesse na minha estabilidade, vocês já estavam dormindo. Então, comportamento eu mudo, mas eu aprendi a aceitar e valorizar aquilo que eu tinha, não ficar olhando a outra metade do copo, né? Então, ele traz isso, a gente aceitar e cultivar as fortalezas e, finalmente, a contribuição. Ele cita Wayne Dyer, quando mudamos a forma como vemos as coisas que vemos mudam. Aqui eu vou responder a sua pergunta, Karen. Ele cita uma pesquisadora, o sobrenome dela é impronunciável, eu consegui achar na internet, mas essa pesquisadora foi atrás de job crafting. O que é isso? Olha a pesquisa que ela fez. Foi em hospitais e entrevistou aquelas pessoas que estavam fazendo a limpeza do hospital, pessoas com salário baixo, com uma função, às vezes, pouco valorizada, e ela identificou que, conforme esperado na literatura de administração, essas pessoas estavam era de se esperar que estivessem desmotivadas ou que não estivessem apenas trabalhando pelo salário. Só que ela identificou um grupo dessas pessoas que olhavam o trabalho de uma outra maneira, e que elas estavam felizes. Ela falou, puxa, isso daqui vai contra a literatura, deixa eu ver o que está acontecendo. Gente, Marisa, isso aqui o Jay Shetty não falou, fui pesquisar, tá? O que está acontecendo? E essas pessoas, elas enxergavam o trabalho delas não como agentes de limpeza, como agentes da cura, como agentes capazes de reduzir o tempo das pessoas no hospital. Então, o que eles faziam? Não só limpavam a sala, mas eles se conectavam com os pacientes. Um deles descobriu que o paciente tinha alergia, não usava produtos que provocavam alergia. O outro procurava conversar com aquele paciente que não via nenhum parente visitar. O trabalho de limpeza era só um pedaço do que eles faziam. Então, como eles ressignificaram o trabalho, eu não sou um agente de limpeza, eu sou um agente da cura, eles se viam como parte do processo e não à margem do processo. Gente, isso eu achei maravilhoso. Quando a gente ajuda as pessoas a encontrarem propósito, reduz o burnout, porque por mais difícil que seja vender aqui na Conta Azul, olha a diferença que a gente está fazendo
para a sociedade, ajudando que empreendedores tenham sucesso, que é o propósito da Conta Azul. Não é isso? Perfeito, isso mesmo. Então, não sei se agora eu respondi a tua pergunta. Respondeu, acho que o nosso desafio é trazer isso à tona, né? A lembrança, assim, constantemente, porque é fácil de esquecer, né? Gostei muito da analogia, perfeita a história. É muito bacana. Então, para quem tiver interesse, procura Job Crafting, né? A Amy Wrzowski, lá que eu não consigo pronunciar o nome, que é a pesquisadora, ou me manda um e-mail para eu lembrar e eu mando o artigo que eu encontrei. Um artigo de jornal, tá? Não é artigo científico, porque é mais fácil ali. Então, são essas coisas que o Jay Sherry falou, eu achei bem legais, né? Ele me deu um pelinho do urso e eu puxei e veio o urso todo, né? Agora fiquei bem interessado nessa questão do job crafting, que ele mostra que a gente pode ajudar as pessoas a criar significado nas organizações, não só esperar que elas encontrem por elas mesmas, né? Só uma dúvida e uma troca mesmo aqui. Como é que a gente consegue fazer isso no coletivo, né? Porque eu fico imaginando assim, um trabalho de coaching é muito maravilhoso, Verdade. porque você entende a perspectiva, né? Eu, por exemplo, hoje estou num business que a gente não tem hoje coaching individual, né? É uma agência de publicidade, a gente está criando referências de gestão. Mas o que não significa que não possa vir a ter. Mas eu queria muito ter uma solução, ainda mais porque hoje praticamente 90% está à distância e tudo. Se existe possibilidade de fazer isso, por exemplo, em workshop, sabe? No coletivo, porque você é tão conhecedor desse assunto, se você acha que é efetivo ou não, que é no 1 a 1 que, de fato, isso é melhor ativado. Vou dizer minha opinião. Eu acho que o maior desafio talvez seja vender a ideia na organização, porque um workshop que a gente fala de propósito, ele não vai dar um retorno imediato, ele não vai ter um ROI imediato. É um investimento que você faz mais para a pessoa do que para ter um retorno de curto prazo na organização, como um aumento de vendas. Mas eu tenho um caso real. A Ana Costa, que não está aqui hoje, ela é diretora da Hershey, a gente fez lá um trabalho, ela me pediu para fazer um trabalho para falar sobre propósito. Eu peguei sabe o Ikigai? A gente trabalhou o Ikigai, a roda da vida com as pessoas, um workshop rápido. Aí, inclusive, foi bem no começo da pandemia, depois a gente teve que fazer tudo no virtual. Mas trabalhar com as pessoas, elas saíram super gratas, super legal. Puxa, que bacana que você ajudou a gente a pensar, conectar. E a Hershey tem um propósito muito legal, né? Desde a fundação dela, o seu Milton Hershey, a ideia não é fabricar e vender chocolate, né? É levar alegria para as pessoas. O chocolate é o veículo que proporciona essa alegria. Então, o significado que você está levando é muito maior, né? Vocês podem me achar um pouco idealista, né? O Rafael deve estar pensando, pô, na minha empresa a gente precisa ganhar dinheiro, é uma indústria de alto volume, né? Talvez o significado para essa empresa seja a competição, seja uma outra coisa, sei lá, né? Mas a gente precisa descobrir, ajudar as pessoas a descobrirem, se conectarem e, inclusive, às vezes até perceber que algumas pessoas vão concluir, puxa, não faz sentido eu estar aqui, e tudo bem, né? Quem estiver aqui esteja de corpo e alma, porque está conectado com algo maior. Isso torna a gente mais resiliente, menos propenso a burnout, pelo menos é isso que eu acredito. Isso me levou para uma experiência que eu tive. Eu trabalhei no RH de um centro de serviços compartilhados em Brasília. E aí, muitos dos analistas, dos coordenadores que a gente tinha, na verdade, o sonho deles era passar num cargo público e não estar ali numa empresa, não seguir numa carreira corporativa. E uma vez um gerente veio e falou assim para mim, porque o pessoal não tem ambição de crescer aqui, eu não consigo desenvolver eles por uma promoção, por algo assim. Eu falei, por que não? Vamos tentar puxar uma conversa? E aí eu conversei com uma das pessoas que a gente pegou assim, falei, qual que é seu sonho? Meu sonho é passar no cargo público tal. E como é que essa posição aqui hoje te ajuda a fazer isso? Me ajuda porque eu pago meu cursinho, eu consigo comprar meus livros,
isso aqui tá me dando a possibilidade de sonhar com esse cargo. Então, eu gosto de estar aqui. E aí mudou a forma dele de entender, e eu falei assim, por que a gente não tenta, né, conectar o que a pessoa faz hoje com o sonho dela? Não importa, sabe? Eu posso estar no RH e meu sonho poderia ser médica. Como é que estar no RH me ajuda hoje para atingir esse sonho? Lá, o que dessa parte aqui em RH eu consigo trazer para a realização do meu sonho? É ressignificar, né? Propósito, eu acho que é mais profundo, mas se a gente conseguir, pelo menos nessa camada, trazer para as pessoas que o que ela faz hoje faz parte de um sonho maior que ela tem, que a gente meio para que ela se realize, eu acho que a gente já consegue engajar bastante. Que legal, Heloísa, muito bacana isso que você trouxe, né? Ajudar as pessoas, permiti-las sonhar, porque às vezes a pessoa está tão presa na base da pirâmide de Maslow, que é segurança, que pronto, consegui aquele salário, estou garantido para a vida toda, e trabalha a vida toda, talvez não tão feliz, mas porque está pensando pequeno, né? Então essa coisa de ajudar a pessoa a permitir, olha, você também pode sonhar, não precisa só pagar as contas, né? É um grande salto, muito legal. Aqui tem duas perguntas que podem ajudar a gente a refletir sobre o significado do que a gente faz, né? Na nossa profissão, no nosso trabalho, que contribuição a gente faz. E que eu não vou fazê-la agora por questão de tempo, porque eu quero trazer mais um outro aspecto aqui, que é, finalmente a gente está falando, né, como lidar com o burnout. Uma forma é você ficar mais forte quando você tem um propósito que te segura, que fala, poxa, o dia a dia está ruim, mas olha o que eu estou construindo aqui. E tem outro lado mais prático, que é como reduzir o burnout no sentido daquela carga prática de trabalho do dia a dia. O Justin Hale foi um dos palestrantes que falou que as pesquisas estão mostrando um self-report, né? As pessoas estão dizendo, né, estou me sentindo estafado em burnout, de 52% a 79% das pessoas trabalhando em organizações. Isso, comparado com os anos anteriores à pandemia, os níveis estavam em torno de 40%. Então, subiu exponencialmente com a pandemia a questão do burnout, né? E por que a gente se sobrecarrega, por que a gente fica, acorda às 4 da manhã lembrando que tem para fazer? Porque a gente tem muita coisa para fazer e pode ser que esteja fazendo a coisa errada. A gente não vai conseguir diminuir o too much to do, né? Não vai conseguir diminuir o volume de carga, mas se a gente conseguir fazer pelo menos a coisa certa, ele falou assim, que quando a gente consegue, no final do dia, ter aquela sensação de chegar às 5 horas e falar, puxa, consegui cumprir o que eu consegui ter uma boa performance, isso traz uma correlação muito grande com o sentimento de plenitude no trabalho. E quem chega às 5 horas da tarde, meu Deus, agora que eu vou começar a trabalhar, talvez não consiga ter essa mesma coisa, né? Então, ele resume um dos livros, que é Getting Things Done, com 3 grandes chaves. 3 chaves que são capture more, ou seja, capturar mais, assim você perde menos. O que é capturar? Capturar não é pedir trabalho, capturar é você estacionar o trabalho, aquelas ideias, aquelas tarefas que você tem que fazer num Trello, num caderno, em alguma forma que você possa... ele falou que tem muita gente que coloca na agenda, só que quando coloca na agenda uma tarefa e não um compromisso com outra pessoa, às vezes aquela tarefa você esquece, atropelou a agenda e perde credibilidade, né? Então tem que encontrar um caminho de fazer uma boa lista, porque quanto mais você tem na sua frente a lista, mais clareza você tem do que você precisa priorizar. Então, capturar na lista, manter atualizada essa lista, esse inventário, e identificar a partir dessa lista como dizer não. Ele fala assim, você só vai conseguir se sentir bem sobre o que você não está fazendo quando você souber exatamente tudo que você não está fazendo. Do contrário, será um peso enorme nas suas costas. Eu me lembro que quando eu estava na HSM, um dos meus subordinados, ele era um gerente, ele entrou na minha sala desesperado, surtando, meu Deus, tem coisa demais, eu não sei o que fazer. Eu parei o que eu estava fazendo, sentei com ele numa sala, ele junto comigo fizemos uma lista, lá tinha 15 coisas na lista. Quando ele viu toda aquela lista, a gente priorizou. Quando priorizou, ele saiu de lá. Gente, simples assim, né?
mas às vezes pessoas, principalmente quem tem o DISC, o I alto do DISC, pode precisar dessa organização um pouco mais do que as outras pessoas. Então, a gente olhar tudo que a gente tem para fazer, colocar lá, ajuda a gente a não acordar no meio da noite, putz, esqueci de tal coisa, né? Ter fácil um Evernote no celular, um Trello no computador, a ferramenta que funcionar para você. E o outro aspecto tá bom, agora eu preciso também negociar e renegociar. Eu tenho 3 opções nas minhas tarefas: fazer, dizer não ou renegociar. Outra frase que eu gostei: se você realmente sabe com o que está compromissado, você vai se comprometer com menos. Porque às vezes você fala, não, pode deixar, deixa que eu faço. Aí quando você vai ver, você já está atolado até a tampa porque, né, não se organizou tão bem. Então, como que a gente negocia? Como que a gente diz não? Uma das coisas que ele fala é buscar foco de maneira positiva, porque você virar... Eu vou falar dos dois lados, você como líder e você como subordinado. Você como subordinado, né? Se você vai lá falar, chefe, não dá mais, não me traz mais coisas, dá a impressão que você quer trabalhar menos. Então, para mudar essa percepção, não quero ser um contribuidor que trabalha menos, quero ser um contribuidor que vem buscar foco, não quero ser reclamão. Ele sugere algumas frases até, né? Aquele estilo de ATD bem pragmático, bem prescritivo, né? Compartilhe boas intenções em vez de falar somente de sobrecarga. Fala com o seu líder, vamos falar sobre o que eu estou trabalhando atualmente? Quero ter certeza que estou focalizando no que é realmente importante. Peço ajuda para me ajudar a priorizar. Uma possibilidade. A outra, quero compartilhar uma preocupação sobre a minha carga de trabalho. Quero fazer o meu melhor, mas ao mesmo tempo não quero deixar nenhum pratinho cair. Porque eu quero ser alta performance se eu preciso da tua ajuda, né? E não, tipo, não quero mais trabalho. Agora, quando você é líder, quando você está na cadeira de liderança, também combine o jogo. Ele falou isso, ele ouviu essa frase de um CEO de empresa combinando com a diretoria. Eu nunca vou punir você por ter estimado o tempo errado, tipo, vou te entregar tal data. Mas, como compromisso de volta, eu peço que você levante a mão antes e me avisa antes de achar que não vai poder cumprir. Né? Combinou a data e acha que não vai dar cumprir, não vem me avisar no dia que não deu. Né? Porque aí tarde demais. Achei bem legal esse lado de combinar o jogo, né? Para você não precisar ser aquele líder que fica o tempo todo, puto, não confio na pessoa, deixa eu ver se ela está fazendo mesmo, né? E quando a gente combina o jogo, fica mais fácil. O que soa E ainda para mais no vocês? remoto, né, Dante? Desculpa te interromper. Não, Acho que eu fiquei com delay aqui. Pode falar. E ainda mais no remoto, né? Fiquei pensando sobre isso, assim, parece tão simples, né? O que está colocado aqui, né? Sobre combinar o jogo, mas eu fico pensando que tem muito de estilo de liderança, né? Minha vivência, por exemplo, assim, com os meus liderados, que têm estilos bem diferentes, tem aquela pessoa que compartilha coisa o dia inteiro comigo no Slack, né? Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, estou fazendo aquilo outro. Tem pessoa que fica uma semana sem falar comigo, fala no one-on-one, e aí no outro one-on-one a gente volta a falar, né? E tá tudo bem, só que essa pessoa precisa sentir que tá tudo bem, eu preciso como líder sentir que tá tudo bem, né? É muito louco isso, assim. Eu acho que o combinar o jogo ele serve para tudo, para o presencial e para o remoto, mas eu sinto que no remoto tá exigindo muito mais, assim, de alinhar essa expectativa, sabe? Minha percepção. Eu acho que faz todo sentido, né? Você tem menos pontos de contato, você não sabe se a pessoa está bem, se não está, você não quer ser chato de ficar atrás do ombro o tempo todo, mas também não quer abandonar, né? E talvez até combinar também como que eu posso te acompanhar de uma maneira a te apoiar e não te abandonar ou te sufocar, né? Encontrar o equilíbrio entre abandonar e sufocar, né? Qual que é o ponto certo? E aí é muito da liderança situacional, né? De você ver o grau de motivação e maturidade. A pessoa sabe fazer e quer fazer, talvez precise menos de supervisão. A pessoa quer fazer, mas está meio insegura, precisa um pouco mais de apoio. A pessoa nem entendeu por que fazer. Agora esse aqui eu preciso investir mais. Né? Muito legal. As coisas vão se conectando, né? Gente, falei muito, queria ouvir um pouco de vocês. Como é que estamos até agora? O que chamou a atenção?
Cri. Eu acho que os dois temas que você selecionou até agora são, assim, cruciais para as dores que eu vivo, né? Até coloquei aqui no chat que eu acho que eu comi uma bola quando você falou aí do nome do autor desse burnout. É uma coisa que todo mundo fala o tempo todo e que a gente não consegue resolver. Então, eu sinto assim, sabe? Patinando, patinando. E eu acho que essa perspectiva de ter algumas soluções pragmáticas aí começa a diminuir um pouco a tensão, né? Porque parece que é um balaio de gato tão complexo, tanta coisa, né, Karim? Eu estou bem nessa. Ainda imagina a publicidade, que é tudo muito informal. Então, eu não sei se é porque o cliente que é indisciplinado, se é porque a campanha que mudou, se é o publicitário que trabalha em horas insanas, enfim. Cadê o problema? Né? É a equipe que está mal dimensionada ou é a pandemia? Às vezes eu me vejo tão impotente diante de achar uma solução efetiva. Então, eu acho que isso que você está trazendo aqui vai dando uma luz no fim do túnel. Peraí, vamos organizar as coisas em blocos, né? E o ramo de publicidade, Carol, eu estou até questionando se é um problema, porque eu ficaria desesperado, né, na maneira como os publicitários trabalham. Agora, eu não conheço uma agência de publicidade que os caras não varam à noite, que os caras não se enlouquecem e são felizes assim, né? Agora, se está tendo burnout, está tendo despesa, você vai lá controlar o benefício farmácia, está todo mundo tomando tarja preta, aí realmente aí é um problema, né? Mas às vezes a pessoa está reclamando, mas está feliz, né? Eu não sei, eu tendo a pensar que o segmento que você está é um segmento que nunca vai ser estruturadinho, organizadinho como uma fábrica, talvez, que a gente gostaria, né? Precisa ver se, então, a reflexão para você é, será que é mesmo um problema? Pode ser que seja. Agora você trouxe uma provocação que eu acho que me incomodou, assim, me provocou muito, é que você trouxe na sequência, né, o Great Resignation e o Burnout, porque todo mundo que pede demissão está com burnout. Só que você ressignificou um pouco para mim essa questão das saídas, porque é uma busca de um novo mundo, achando que é o trabalho que é gerador de tudo aquilo e que eu posso mudar de emprego e não mudar nada, porque tem uma questão pandêmica, tem uma outra questão de mundo que está acontecendo. Tem uma né? questão que é minha de perder a capacidade de encontrar prazer nas coisas porque eu não cuidei de mim. Essa aqui foi a sacada da Brit Andreatta que eu falei, puta que pariu, valeu ter vindo nesse congresso. Apesar de não ter metaverso, apesar de liderança estar um pouco superficial, apesar de uma série de coisas, tem coisas que vale a pena, né? Dante, desculpa, você pode só repetir que você falou isso aí? O que ela falou foi sobre as pessoas que perderam a capacidade de sentir prazer nas coisas, é isso? Isso. Tá, com esse contagiro no vermelho por muito tempo, né, uma das características do burnout é você perder a capacidade de sentir prazer nas coisas. E aí, a culpa é do trabalho, eu vou mudar de trabalho porque mudando de trabalho vai resolver. Não vai. Diga, Rafael. Não, queria só aproveitar só para fazer dois pontos, né? Trazer 2 pontos para a discussão. Um que eu tenho um amigo meu que ele já está no 3º casamento e ele fala uma coisa muito interessante, né? Ele fala que mudar de emprego e mudar de casamento, a quantidade de problemas é fixa, só os temas são variáveis. Né? E Vai eu ser tenho que te falar que assim, eu já mudei muitas vezes de emprego, estou no 2º casamento e eu começo a dar razão para ele. Segundo ponto que eu queria colocar é o seguinte, além da questão do burnout, acho que as pessoas elas tiveram um tempo durante esse processo de pandemia, elas tiveram um processo disruptivo e elas tiveram um tempo para olhar para coisas que às vezes se escondiam atrás de rotinas. Então, o que a gente foi forçado foi para olhar para fora da caixa, né? Eu estava comentando com a Marisa no break, né? Estava comentando com ela, poxa, eu entrei na empresa junto com a pandemia e as pessoas olharam para mim na 2ª semana de trabalho e falaram assim, e agora, Rafael, como nós vamos pilotar isso? O que
que tem para fazer? Qual é o modelo correto? E o mundo inteiro não sabia nem qual era o modelo, quanto mais qual era o correto. E o que eu entendi é que muitas das vezes nós temos que tentar seguir um pouco a questão não só do bom senso, mas a questão de olharmos com uma flexibilidade, com equilíbrio para as tomadas de decisão. Então, a tomada de decisão com equilíbrio, ela acaba trazendo, por si só, toda uma forma diferente de se pensar. E, como você mesmo disse, né, uma empresa que não parou, né, alimento, não parou, alto volume, commodity, e ganhou muito dinheiro nesse período, né? Essa que é bem verdade. E nós percebemos o seguinte, as pessoas elas se motivam também por outros aspectos. Então, teve um dado momento, no meio da pandemia, que eu vi o pessoal vindo trabalhar enlouquecido, né? Motivado assim de uma forma extraordinária, turnover lá embaixo, ninguém, não tinha movimentação de cadeiras. Por quê? Porque as pessoas estavam se sentindo heroínas de estar colocando comida no prato das pessoas, né, durante um período de lockdown. Então, dá para perceber que existem outras motivações. Agora, o olhar para dentro, né, o tempo para quebrar a rotina e a possibilidade de você olhar para dentro também tem os seus revés, né? Você vê muitas pessoas hoje dentro das organizações com manifestações claras, não só de burnout, mas manifestações claras de problemas de ordem psicológica, problemas de sono, problema, né? E uma vastidão aí de problemas. Então, acho que a gente tem uma realidade nova aí para estar trabalhando. A motivação das pessoas mudou, né? O comentário das pessoas, eu vou fazer diferente, virou fato, né? Então você vê muitas pessoas se deslocando de cidades, mudando estilo de vida, né? Então acho assim, é um processo disruptivo, só que pela primeira vez eu vejo um processo disruptivo nas organizações de dentro para fora, não de fora para dentro. Legal, não tinha pensado sobre esse aspecto, né? Dessa great reflection de dentro para fora, né? Muito legal. Para quem não conhece, o Rafael trabalha na Adora, uma empresa do interior de São Paulo que produz frango, né, e derivados, ovos e tal, em massa, exporta, enfim, uma empresa muito saudável, de muito sucesso. Ainda tenho 3 minutinhos. Diga. Não, bem rapidinho, fiquei pensando no que o Rafael estava falando aqui, sobre Great Resignation. Eu não sei se foi falado sobre isso lá. Eu tenho ouvido muito falar sobre o Great Regret, né, que é a questão do arrependimento, né, que é exatamente sobre isso que a gente está falando aqui, né. Então, acontece um grande movimento de saída e que tem essa relação com o que a gente está conversando, como a gente ajuda as pessoas a olharem esse para dentro, né, e é difícil a gente também ficar com o que está para dentro, né, com o que está ali, seja o burnout, a depressão, a ansiedade, os problemas de sono, ou outras coisas que podem não ser tão graves assim, né? Então, e eu acho que a gente também, como líder, pessoas ou profissionais de recursos humanos, a cobrança alta, escutando ali um pouco a angústia da Carolina falar, né? Eu me vejo também, assim, a gente sempre pensando, pô, será que o que funciona, o que não funciona, né? E às vezes você trouxe vários insights de coisas muito pílulas, né? Às vezes coisas muito simples que numa conversa tranquila, numa conversa leve, a gente já tira a pessoa daquele estado. Pois é, e talvez uma série dessas conversas também, né? Trazer isso para uma rotina e não só, né? Isso fazer parte do trabalho, não apenas aquela nossa lista de to-dos. Muito bom. Excelente reflexão. Juntando os pontos, gente, já para ir fechando, né? Pandemia, mais o trabalho remoto, levando a burnout, que leva a great reflection, great resignation. O que eu quero da vida? Será que eu quero isso para mim? Como é que eu saio disso? Propósito, significado, nos deixa com uma couraça mais grossa para lidar com a dura realidade do dia a dia. Reduzir burnout também faz naquele sentido da palestra anterior, né, de fazer o seu checklist, fazer a organização disso, negociar,
mostrar que você quer ser alta performance, e isso significa priorização. E se dar conta que a gente está, ao final de tudo, crescendo, né? Crescimento pós-traumático. Aqui saiu post, deixa eu corrigir. Crescimento pós-traumático. Então, tudo isso levando para mim, a grande também reflexão a resposta não está fora de você, como até hoje esteve. Faça isso, faça aquilo, ou siga o guru tal, né? Olha para dentro, quais são suas fortalezas, o que você quer para você, o que faz sentido para a sua vida, do que você não abre mão, do que você tem medo. Então, está cada vez mais forte essa questão de ajudar as pessoas a se conhecerem, né? Então, essa é para mim Ontem fiquei fazendo esse exercício de tentar sintetizar, esse desafio de sintetizar tudo que eu vi lá numa grande temática, respondendo a pergunta do Rafael lá no começo da nossa conversa, né? Qual que é a grande tendência, qual a grande novidade? Para mim, se resume aqui. Uma coisa que eu gosto da cultura americana é de que trabalhar não significa, né, aquele tripalium, aquela coisa horrível de agora finalmente chegou a vida após trabalho. É ter vida durante o trabalho e se divertir também. Uma das coisas que tem lá, a Carol conhece bem, né? Porque em 2010 a gente foi lá para o Museu de História Natural. Aqui em Orlando, gente, não tem jeito, né? A gente vai para os parques, né? A ATD fechou 3 atrações da Universal, o Jurassic Park, o King Kong e o Harry Potter, só para delegação, e faltou ingresso, né? Porque nem todo mundo conseguiu, mas ainda assim estava lotado. Foi numa noite de um dos dias lá do evento, foi muito legal, não conhecia alguns desses parques, foi um momento muito bom que a gente interagiu também, mas informalmente, fez networking, se divertiu, deu risada, né? São coisas assim que acho que é isso que faz a gente, às vezes, levar amizades para o resto da vida. E claro, aí é momento Dante, né? Vocês sabem que eu adoro carro. Eu aluguei um Tesla no sábado anterior ao evento. Aí eu botando combustível, na verdade, botando eletricidade no Tesla, né? Eu aluguei do dono, tem um aplicativo chamado Turo, que se aluga da própria pessoa, que nem o Airbnb de carro. Gente, é um carro com 1.002 cavalos. Os carros normais têm 100, 120, 150. O meu Camaro tem 406. Esse tem o dobro e mais um pouco. Ele faz de 0 a 100 em 2 segundos. Vocês não têm noção o que é. Depois, quem quiser, eu mostro o vídeo. Eu não vou mostrar aqui. Mas é sensacional. Valeu demais também a minha Tesla Experience. Então, fica aqui a minha dica. Não ganho nada, não tenho ações do Elon Musk. Mas, para quem gosta de carro e for para os Estados Unidos, eu recomendo. Em suma, o que eu gostei? A organização e a logística. Tem uma delegação brasileira, né? O pessoal que faz o pacote de viagens já tem uma experiência muito grande, você não tem dor de cabeça. Trilhas com conteúdo prático, aplicável, networking, disponibilidade de você assistir gravações. O que eu não gostei? Sofrimento com as escolhas, né? Porque tem muita coisa boa em paralelo. Buraco temático, metaverso, People Analytics. 1 hora não dá para se aprofundar muito e nem tudo ficou gravado. Mas, enfim, ainda assim o balanço é positivo. Aqui tá alguns livros que eu comprei lá, né? A malinha veio um pouco pesada aí. Esse do Getting Things Done tem a ver com aquelas dicas que eu falei do burnout, né? O palestrante que falou sobre o Getting Things Done trouxe essas dicas práticas. Eles não ficam fazendo pitch de venda, na verdade eles pedem para você conectar lá no QR Code, se você quiser você recebe mais material, entra na mala no mailing deles e depois você se descadastra se quiser. Ou então nem baixa material. Esse Programado para Resistir, da Brit Andreatta, já está em português, né? Obviamente, vocês estão vendo aqui, um grupo de consultoras amigas está trazendo ela para o Brasil, vocês vão ouvir falar dela ainda esse ano. Gostei muito dela, uma pessoa muito profunda e extremamente inteligente. E eu termino com aquela frase que eu vi do último palestrante motivacional, não, do keynote speaker. Seja a pessoa que seu cachorro acredita que você é. Eu tenho 2 cachorros que me amam, acham que eu sou o máximo. Para eu chegar no nível que elas acham que eu sou, vai ser um grande desafio.
Gente, super obrigado por estar aqui com vocês hoje. Uma honra ter o tempo de vocês, que é algo que não volta mais, né? Obrigado, Lívia, Heloísa, Ana, Carol, Roberta, Georgina. Excelente. Obrigadão mesmo, viu?